Ei, bora conversar? Fala comigo, energizada. Mais um vídeo nesse canal onde eu já falei com você que a minha missão de vida é crescer, contribuir e te levar pro topo com conteúdos baseados em inteligência emocional, psicologia positiva, neurociência, comportamento e alta performance humana com vídeos #energiza para que a gente possa se ver no topo. No meu método Energiza, lá no método que eu vendo, que eu mostro para você como ter uma vida extraordinária, tem uma coisa que eu defendo. No mapa de vida, na sua rotina de vida diária, você precisa de ter uma qualidade de sono. E eu vou te explicar no vídeo de hoje por que o sono é tão importante. Eu vou te mostrar aspectos biológicos, fisiológicos, como o sono influencia na sua saúde cardiovascular, como o sono influencia no seu cognitivo, na sua percepção de memória e de aprendizado de uma forma profunda, como jamais visto antes. Inclusive, explicando a questão do câncer e do Alzheimer com problemas relacionados ao sono que você está tendo hoje. E eu sempre falo o seguinte, o cabelo que você arranca hoje, ele vai ter uma consequência amanhã. Então, tudo que nós fazemos, as escolhas que nós temos, elas são opcionais. Mas a colheita disso, ela é factível, você não vai escolher, vai acontecer. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gisele Mira e como eu te disse, eu sou obstinada em te levar para o topo. Então, papel e caneta na mão, que eu sempre falo que esses vídeos são uma verdadeira aula e você só erra aonde falta conhecimento. A partir desse vídeo, eu tenho certeza que você não mais vai justificar a sua ausência de sono ou a sua preguiça em procrastinar em ter uma rotina de sono saudável. E aí, qual o poder que esse sono tem? Tem um cientista do sono que estudou milhares e centenas de pessoas ao redor do mundo para comprovar isso que eu te falei. E ele demorou anos para chegar a conclusões assustadoras de quem não dorme de 7 a 8 horas de sono por noite com qualidade, tá? Para começar, o que mais leve que eu vou te falar hoje. Homens. Testículos dos homens que dormem 5 horas de sono por noite tendem a ser muito menores significativamente com relação aos homens que dormem de 7 a 8 horas por noite. A falta do sono, você já sabe que ela envelhece em até uma década as pessoas que não dormem de 7 a 8 horas de sono por noite. E envelhecem em termos de aspectos físicos e de bem-estar. Na mulher já é observada uma deficiência na reprodução causada pela falta de sono. Então, a partir de agora é só daqui para baixo, porque essas foram as melhores notícias que eu poderia te dar. O cérebro, ele tem uma função de aprendizado e de memória que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento cognitivo, o nosso desenvolvimento emocional, para que a gente possa se desenvolver. O cérebro, ele cuida de toda essa parte. Nós precisamos dormir depois de aprender, para que haja consolidação de memória e para que a gente comece o dia para aprender. Afinal de contas, se você está em evolução, você sabe que você precisa de todos os dias dormir e falar o que eu aprendi no dia de hoje. E para isso você precisa também estar descansado, para que ao acordar a sua esponja seja capaz de absorver aprendizados. Pesquisas feitas com grupos de pessoas distintos entre quem dormia e entre quem não dormia 8 horas de sono por noite, teve uma percepção de aprendizado inferior a não 10%, não 20%, mas a 70% inferior à capacidade cognitiva de entender, de memorizar e de aprender, comparando pessoas que dormiram mais de 7 a 8 horas de sono por noite e pessoas que tiveram uma privação de uma noite de sono. Então, sem dormir, os circuitos de memórias dos cérebros, eles ficam encharcados, eles não conseguem absorver novas memórias. Então, essas duas turmas que foram analisadas, uma dormiu 8 horas e a outra teve uma noite de privação de sono. Então, nós estamos falando em 70% menor a capacidade de entendimento, de absorção e de aprendizado. Nós temos o hipocampo nos dois lados do cérebro. Em pessoas que dormem a noite toda, quando elas são submetidas a exames, colocam eletrodos em toda a cabeça dela para poder entender o que acontece para o cérebro quando ela dorme a noite toda, percebe-se uma alta atividade saudável e alto níveis de aprendizado. Então isso foi percebido através de uma ressonância magnética. Nas pessoas privadas de sono, nesse teste de apenas uma noite de sono, é como se o hipocampo dela estivesse totalmente inativo. Então,
O sono com relação ao cérebro, ele prejudica todas as suas funções cognitivas de aprendizado e de memória quando você não tem uma noite de sono reparadora, que equivale no mínimo 7 a 8 horas de sono por noite. Então, à medida que nós envelhecemos, nós percebemos uma baixa capacidade de memória e uma baixa capacidade de aprendizado. Concordam? Essa baixa capacidade, normalmente as pessoas mais idosas acordam muito cedo, não têm um sono tão profundo, tão reparador e, portanto, elas têm baixa capacidade de memória e de aprendizado. Essa é uma assinatura fisiológica do envelhecimento, porque o sono piora, principalmente a qualidade do sono. Em 2018 foi publicado um estudo com evidências de que essas duas coisas, a questão da qualidade do sono e da capacidade de aprendizado na velhice, elas não estão simplesmente ocorrendo juntas, mas elas estão significativamente interrelacionadas. Por falta da qualidade de sono e do tempo do sono, essas duas coisas estão acontecendo. Então, isso sugere uma interrupção, que o sono profundo, ele é um fator subestimado. As pessoas não percebem quanto de importância deveria se dar a uma noite de sono bem dormida com sono de qualidade. Então, o que está contribuindo para o declínio cognitivo e da memória no envelhecimento? É justamente a correlação entre a baixa qualidade de sono e a falta de tempo de sono com qualidade. Então, mais recentemente, houve uma descoberta, você vai ficar chocado. Essa notícia ela é deprimente, mas nós precisamos de entender o quão importante é o sono para a sua vida. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Se você tem 17, 18, 20, 24 anos e acha que você não precisa de 8 horas de sono por noite e fala assim: eu andei até pesquisando e descobri que 6 horas de sono é mais do que suficiente para mim. Esses estudos relacionaram o Alzheimer não com uma doença da velhice, mas uma doença que foi comprovado que a ausência de sono na juventude acumulada é responsável pelo Alzheimer na velhice. Então sim, se você quer envelhecer sem doença e se você quer envelhecer saudável, estou te dando a fonte do conhecimento. Durma de 7 a 8 horas de sono por noite. E no final desse vídeo, fica comigo, eu vou te falar o que você precisa para ter uma rotina de sono extraordinária e para que a gente de fato possa envelhecer com saúde. Afinal de contas, acredito que é isso que você quer, correto? Então, essa questão com relação ao Alzheimer, ela foi uma das maiores descobertas dessa pesquisa. Além do que, quando você não dorme, estruturas do cérebro são danificadas. Isso é extremamente difícil de tratar. Então, o sono, ele é uma peça fundamental, que falta, assim, a explicação para o Alzheimer está totalmente relacionada à qualidade do sono que você tem hoje. Então, envelhecer sem adoecer tem a ver com dormir bem. Esses são os exemplos de benefícios da qualidade do sono para o cérebro. Mas eu também posso falar de benefícios da qualidade do sono para o corpo e para o seu coração. Quer saber o tanto que você está judiando do seu coração quando você insiste em passar noites acordado, achando que estudar até tarde vai te dar algum ganho? Então preste atenção nisso. Existe um experimento global, olha isso, gente, realizado com 1,6 bilhões de pessoas todo ano, 2 vezes o ano. É quando nós vivenciamos o chamado horário de verão. E observe essa informação que eu vou te dar. Normalmente, quando começa o horário de verão, nós perdemos 1 hora de sono. Nesse exato momento, são registrados um aumento de 24% de ataques cardíacos imediatamente na primeira noite após a privação de 1 hora de sono. E quando terminamos o horário de verão, nós temos o ganho de mais 1 hora de sono. E imediatamente, um dia após essa experiência científica que ocorre no mundo inteiro 2 vezes por ano, com mais de 1,6 bilhões de pessoas, percebe que quando eu ganho 1 hora de sono, existe uma redução significativa de 21% de ataque cardíaco, o que comprova que a sua qualidade de sono tem tudo a ver com a qualidade do seu coração e da sua saúde cardiológica. Então, nós vemos também
após o horário de verão, quando a gente ganha uma hora de sono. Uma redução de acidentes em estradas, com redução de colisão de veículos. Nós vemos também redução significativa nas taxas de suicídio, o que comprova, mais do que tudo, que o seu sono tem tudo a ver com a sua saúde cognitiva, com a sua saúde cerebral, com a sua saúde cardiológica e com a sua saúde emocional. Pessoas que não dormem tendem a ficar muito mais irritadas e menos perceptivas às suas próprias emoções, ficando refém das suas emoções. Até aí fez sentido? Não acabou, não. Nós temos células assassinas, os verdadeiros James Bond dentro de nós, que são células que estão ali preparadas para qualquer ameaça que entra no seu corpo. São agentes secretos que atuam contra todas as doenças que entram no nosso corpo. Imagens cerebrais mostram a ativação dessa célula em todo o seu corpo, de forma imunológica. Então, o nosso sistema imunológico, quando nós temos uma privação de sono, numa pesquisa realizada de 4 horas de sono, a redução dessas células foi de mais de 70%. Então, nós estamos falando de deficiência imunológica. Então, nós estamos falando o seguinte, de crianças que gripam com frequência e quando nós vamos ver, elas têm privação de sono, estão dormindo muito tarde e com isso elas gripam com frequência. Então nós também, quando passamos noitadas, em festas, finais de semana, baladas, possivelmente logo no início da semana, nós temos uma redução na nossa imunidade, facilitando e propiciando doenças. Estão relacionados à provação e curta duração de sono a uma coisa que você vai ficar chocado. Pessoas com curta duração de sono está totalmente ligado a agentes cancerígenos, a tipos específicos de câncer, como por exemplo, já está comprovado que o câncer de mama, o câncer de próstata e o câncer de mama, próstata e de intestino está totalmente relacionado à privação de sono. Chocado? Porque eu fiquei chocada. Agora eu tenho certeza que depois disso você já está muito mais atento à rotina do sono, que eu te explico lá no Método Energisa, que é essencial para toda a sua qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde classificou que formas de trabalhos noturno e por turnos já estão totalmente relacionados a possíveis agentes cancerígenos devido à falta do sono de qualidade e à falta do sono vigília. Então existe um conselho mortal que as pessoas falam o seguinte: deixa para dormir quando você morrer. Esse conselho de dormir quando morrermos, ele é um conselho moralmente imprudente. Quanto mais curto for o seu sono hoje, mais curta será a sua vida. Isso são conclusões específicas depois de anos de estudos em centros específicos para o sono. Eu fiquei muito impressionada com essas informações. E eu já vendia essa ideia, e já pregava essa ideia, e já propagava essa ideia da minha vida, porque eu tenho a rotina do sono e nas minhas redes sociais eu sempre posto que a minha rotina do sono ela inclui chá, leitura, afastamento de tela e diminuição de luzes. Mas mais do que nunca, essas pesquisas científicas recentes trazem à luz de sinais que nós estamos vivendo e que antes não eram explicados pela ciência e hoje são. Então, o sono curto, ele prediz uma mortalidade por várias causas. Como se a formação do câncer e do Alzheimer já não fosse suficientemente inquietante. Então, espero que hoje você tenha um despertar para entender da importância de se dormir bem. Certo disso, agora eu vou te falar. Então, Gisele, como que eu posso dormir bem? O sono é como se fosse uma criança mimada. Você precisa de mimar o seu sono para que ele entre numa rotina. E isso é chamado de ciclo circadiano. Se você quer ter uma saúde de sono, a primeira regra é ter rotina. Dormir todos os dias no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Uma rotina tão benéfica para os bebês, quando implementado, um bebê saudável, um bebê feliz, ele tem rotina do sono. E a mãe sabe que aquele horário é hora do bebê dormir. Por isso ela dá um banho quentinho antes, ela prepara e aquela rotina faz com que aquele bebê tenha um sono de mais qualidade. Nós continuamos necessitados dessa rotina do sono. Então a primeira coisa é a regularidade. Esse é um dos maiores e melhores conselhos para você dormir bem. Durma e levante todos os dias no mesmo horário. Você vai regular o seu sono e você vai regular a qualidade do seu sono. Dica número 2, comprovada cientificamente. Mantenha o local fresco.
O seu corpo precisa de uma temperatura média de 18 graus para introduzir o sono e continuar dormindo com qualidade, tá certo? Número 3, durma sem nenhuma luz. Aquela luzinha ali do aparelho ligado dentro do seu quarto, aquela luzinha do ar-condicionado, apague totalmente. Se você é daqueles que acorda para ir no banheiro à noite, não acenda nenhuma luz. Quando você acende a luz, você desregula todo o seu ciclo circadiano. Então, acender a luz ou ter uma luzinha ligada vai prejudicar na produção da sua melatonina, que não é só o hormônio da juventude, porque ele te rejuvenesce, mas é o hormônio que te mantém dormindo com qualidade. Esse hormônio na criança, a produção começa às 8 da noite. Em nós adultos, a produção começa por volta de 9 às 10 da noite. Então nós temos um pico de produção nesse horário. Por isso é importantíssimo que nesse horário todas as suas luzes já estejam baixadas, que você não esteja com a televisão ligada, nem com o telefone na sua cara, que vai estar informando para o seu corpo que ainda é de dia devido aos índices de luminescência que estão na sua cara. Entendeu a importância de diminuir as luzes? A partir de 8 horas da noite, diminui, deixa só abajur, luzinha baixa ligada. Não fique na televisão até mais tarde, não durma com a televisão ligada, pelo amor de Deus. Isso que eu tô te falando são dados cientificamente comprovados, mas só se você quiser envelhecer com saúde, ter qualidade, não ser submetido nem a um câncer, nem a uma doença na velhice. Por isso, agora é a hora de cuidar do seu sono. Não é porque você tem 20 anos que você acha que você consegue passar noites acordadas que isso não vai significar nada para você. Como eu te disse, você está plantando agora e o plantio é opcional, mas a sua colheita, ela será obrigatória. Então, qual é a mensagem mais importante que eu deixo para você nesse vídeo? Infelizmente, o sono não é um luxo opcional de estilo de vida de quem decide ter. É uma necessidade biológica não negociável. Então, como eu sempre digo, não negocie o inegociável. E o seu sono, ele não é negociável. Se você quer ter saúde cerebral, cardiovascular, imunológica, reprodutiva, com produção em níveis de testosterona no homem, que eu também não disse para vocês, mas o nível de testosterona no homem, ele tende a cair 10 vezes mais de uma pessoa que dorme 8 horas de sono por noite. Reconheça a necessidade de dormir bem. Esse é um presente que a vida nos deu para reparar toda a nossa saúde. É o nosso momento de descanso e ele não é negociável. Espero que assim como eu fiquei chocada com essas informações, você também tenha ficado. E de fato, é uma informação essencial para que a gente possa se ver no topo. Todos os domingos tem vídeo novo aqui para você e eu te espero, mas só se você de fato quiser evoluir, porque a minha missão de vida é crescer e contribuir com você para que a gente possa se ver no topo. Até o próximo vídeo.